Quadrinho que se passa no Brasil e que envolve a Yakuza, cultura japonesa e muita ação. Bora falar sobre Shiro. Fala aí, novatos e novatas, samurais, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno Novato e hoje a gente vai fazer aquela análise sem spoiler sobre um quadrinho do Danilo Beirute que saiu em 2018 e eu tô besta do quanto isso é bom. Mas antes de continuar, já deixa um like aqui nesse vídeo para você me ajudar. Eu sei que para você não vai gastar na dica de nada de tempo, mas para mim é muito importante. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho aqui do YouTube para ele te avisar sempre que eu postar um vídeo novo. Dito tudo isso, vamos começar falando do roteiro desse quadrinho. Analisando a história em geral, já dá uma baita curiosidade de ler essa graphic novel só pela premissa. Ela conta a história de uma garota que mora no bairro da Liberdade, em São Paulo, chamada Akemi, e em um momento em que ela acabou de perder seu avô e vive entrando em encrenca, um rapaz que acorda com o rosto todo desfigurado, sem saber o próprio nome. A única coisa que ele tem é uma katana, que para quem não sabe é uma espada japonesa, e também um japonês chamado Takeshi, que trabalha para Yakuza, mas no início você já vê que ele não é tão fiel assim ao seu mestre. E o que a gente vai ler é como essas histórias se encontram em uma trama só, tendo ligações com o passado da Akemi e da sua linhagem nipônica, ao mesmo tempo que descobrimos sobre o rapaz com essa amnésia. Cara, o roteiro dessa história é muito bem fechadinho, muito bem amarrado entre todos esses personagens, e não só os personagens principais, mas em relação até a alguns que aparecem ali só em alguns arcos da história. O Danilo soube usar muito bem esses coadjuvantes a seu favor e como peças importantes para a narrativa em geral. Ele me surpreendeu pelo fato de eu já ter lido outras histórias dele, como as graphics do Astronauta e seu último trabalho lançado pela Comic Zone, o Corso. No Corso, Danilo parece bem mais cru, digamos assim, em relação ao roteiro, que era bem mais simples, assim como no primeiro volume do Astronauta. O Corso dá a impressão de ter sido escrito bem antes do Shiro, mas isso a gente vai falar num outro vídeo sobre a HQ do Corso. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo sobre ele. Ainda sobre o roteiro, sem dar nenhum spoiler, mas essa história termina com um gancho. Aliás, é bem parecido com as cenas pós-crédito, que ficaram mais conhecidas ali pelos filmes da Marvel. A propósito, a HQ inteira tem uma narrativa e uma estrutura de um filme mesmo, sabe? Muitas vezes eu parei e fiquei pensando que aquilo ali daria uma ótima cena de ação em um filme. E isso é muito foda, porque eu não sei vocês, mas quando eu tô lendo um quadrinho que me deixa tão imerso assim na história, eu inconscientemente acabo criando vozes diferentes para cada personagem. E isso só funciona se você tem um bom roteiro, onde cada personagem tem uma personalidade própria. E isso casa perfeitamente com a arte que o Danilo fez e que, olha, é magnífica. Já que a gente entrou nesse assunto, a arte dessa graphic é toda em preto e branco e como ele usa isso com maestria. Sem brincadeira, não é à toa que Astronauta do Danilo fez tanto sucesso e vai virar até uma animação. O cara tá desenhando demais. O legal é que ele usa bastante elementos dos mangás nessa HQ. E isso, para quem tá acostumado a ler mangás, é um baita acerto, visto que a intenção é introduzir o leitor nessa cultura representada aqui. Você vê ele misturando muito bem retículas, e para quem não sabe, o que é amplificando é tipo uma malha desenhada para colocar como textura em roupas, ou usada para dar sombra em algumas partes do desenho. As cenas de ação são muito perfeitas, e de novo, falando da narrativa, nessas cenas você não precisa de nenhuma fala dos personagens, nem de recordatórios, nada. Você entende perfeitamente o que está acontecendo só pelo desenho e pelos ângulos que ele desenha seus personagens. Ele usa muito nessas cenas aquele recurso dos quadros horizontais, que é para dar mais dinamismo na leitura e tornar tudo mais rápido. Outra coisa que é muito legal de ver, de novo, que conversa muito bem com os mangás, são os cenários desenhados aqui. São muito bonitos e a sutileza com que ele desenha esses cenários torna tudo muito atrativo visualmente.
como nada são flores, né? Eu queria citar aqui um ponto que me incomodou demais enquanto eu estava lendo. Não é nada em relação aos desenhos, nem narrativa, mas é sim em relação à parte gráfica da editora Darkside, que ela usou nessa obra. A Darkside ficou muito conhecida não só pelas histórias que ela publica, mas principalmente pela qualidade gráfica dos seus livros. Mas me incomodou demais isso nesse quadrinho, a ponto de eu parar de ler ali nas primeiras 40 páginas, por não conseguir segurar as páginas enquanto eu lia. Vou te mostrar visualmente para você ver melhor o que eu tô falando. Tá vendo? Quando você abre a HQ para ler ela de fato, as páginas ficam sendo puxadas de volta, por serem de uma gramatura muito alta e a capa ser muito grossa. Isso é uma coisa que me incomodou demais, mas é minha opinião. Vai ter gente que discorda disso. Só acho que uma obra dessas deveria ser melhor pensada nessa questão de como o leitor vai ficar lendo essa obra. E não adianta falar que, mas isso não dá para saber enquanto o livro não é impresso. Não, meu amigo, dá. Existe uma coisa que é mandada para a editora, pela gráfica, que é chamada de boneco. É justamente para você acertar essas questões da pegada do livro, da passagem de páginas, da espessura que o livro vai ficar, entre outras coisas. Então poderia ter sido corrigida essa questão, mas mesmo assim é uma coisa que não tira o brilhantismo dessa graphic, e como eu falei, é surpreendente e é muito bem feita. Agora um ponto positivo para Darkside é essa capa, hein? Sério, olha isso aqui, velho. É uma das capas mais lindas que eu já vi num livro desse, se não a mais. Mas enfim, vale muito a pena sim adquirir esse livro e ler Shiro, principalmente se você desenha quadrinhos ou mangás ou qualquer coisa desse tipo. É um recurso de estudo e de referência muito foda. Deixa aqui nos comentários o que você achou de Shiro, se você já leu. Lembrando que vamos evitar spoilers, né? Apesar de já ter saído há algum tempo esse quadrinho. O quadrinho é uma coisa muito longeva e pode ter gente que ainda não leu. Mas se você não leu, me fala o que você achou dessa análise. A gente se vê no próximo vídeo. Falou? Valeu!